Quantos que conhece o pastor Júnior? Levanta a mão assim. Todos, né? Poucos não conhecem ele. O pastor Júnior é um amigo nosso, está aqui com a sua esposa, a pastora Oliveira. Para quem não sabe, aquela moça ali, ó, a Laís Neres, né? É filha do pastor, mas da pastora. Amém? E ele vai estar aqui hoje trazendo uma palavra de Deus. Amém? Vamos receber o pastor com muita alegria. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É bom poder estar aqui nesta noite para juntos exaltarmos e engrandecemos o nome de Jesus, que é forte e poderoso, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos recebe aqui nesta noite e que vai nos abençoar de uma maneira especial. Muito feliz, diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, esta noite nós estamos aqui reunidos na Tua presença santa e gloriosa. Queremos louvar o Teu santo nome, engrandecê-lo, porque Tu és o nosso Deus. E não existe ninguém como o Senhor. O Senhor conhece tudo a nosso respeito, sabe tudo que está dentro do nosso coração e também o que passa em nossos pensamentos. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe também das nossas dores, do que nos assola. O Senhor sabe de todas as coisas e tudo quanto nos põe medo e tudo quanto nos amedronta neste mundo. Mas nesta noite nós estamos aqui porque cremos no poder sobrenatural do nome de Jesus. Nesta noite nós estamos aqui porque acreditamos que Tu estás neste lugar e que a Tua graça nos envolverá de uma maneira gloriosa e assim nos fará mais do que vencedores pelo nome de Jesus. Nos levará além dos nossos pensamentos, além daquilo que as pessoas podem ver em nós. O Senhor tem algo especial preparado para os Teus filhos, está escrito na Tua palavra. E nós estamos aqui porque cremos no sobrenatural. Nós cremos que o Senhor tem muito a nos dar, tem muito a nos oferecer. Nós cremos que o Senhor tem muitas palavras a liberar nesta noite e a mudar vidas. Nós cremos que o Senhor, meu Deus, com um único toque poderá tocar nesta noite e pessoas serão curadas, restauradas, libertas e serão salvas pelo poder do nome forte e poderoso do Senhor Jesus. Acha, meu Pai querido, o Senhor tem toda a liberdade. Somos os Teus servos, estamos aqui para Te servir com toda a alegria do nosso coração. Nós queremos nesta noite nos humilhar diante de Ti, para que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos companheiros. Tem misericórdia, meu Deus, e salva-nos pelo Teu poder. No nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos nesta noite. Quantos creem nisso, diga amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus fará um milagre na nossa vida, um milagre esperado. O Senhor Jesus realizará os nossos sonhos. O Senhor Jesus trará sobre cada um de nós a promessa que Ele mesmo prometeu do Seu Espírito Santo para alegrar a Sua igreja. E nós temos a plena certeza e convicção de que esta noite não será diferente. Se você tão somente abrir o coração e crer, o Senhor Jesus vai te abençoar. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Eu quero ler uma palavra para você, Evangelho segundo Marcos. Abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Evangelho segundo Marcos,
capítulo de número 10. Em nome de Jesus. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Versículo 46. Aqueles que forem encontrando, vá glorificando o nome de Jesus. Muita gente já encontrou. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Quero falar uma palavra de Deus com você nesta noite. Tenho certeza que o Senhor Jesus terá misericórdia e agirá em seu favor através desta palavra, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, a numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Diga graças a Deus. Fala assim comigo: levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E a Bíblia diz: Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Agora fala assim comigo de novo: tornou a ver. Fala mais uma vez: tornou a ver. Amém. Por favor, se assente em nome de Jesus. Eu quero chamar a tua atenção nesta noite para a palavra de Deus, para que você possa ouvir, receber e guardar no teu coração. O salmista Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero falar uma palavra de Deus com você nesta noite, a respeito destes versículos que acabamos de ler. A Bíblia nos diz a história de um homem cego, o nome Bartimeu. Eu quero titular hoje essa mensagem: o que queres que eu te faça? Uma pergunta de Jesus, mas que por fim está a soar nos ouvidos de todos aqueles que o buscam. Falamos a respeito de muitas coisas bíblicas, aonde já temos algum conhecimento e conhecemos algumas passagens, como essa, por exemplo. Quando começamos a ler, algumas pessoas ficam até dizer: eu conheço da frente para trás e de trás para frente. Mas nesta noite nós queremos conhecer simplesmente o que Jesus fez, está fazendo e tem para fazer na nossa vida através destes exemplos, através de tudo isto que podemos presenciar através dessa leitura. Jesus estava indo a Jerusalém, cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que ele já estava indo para ser entregue à morte. Interessante no meio disso tudo é que a própria Bíblia diz que Jesus seguia a Jerusalém. E no meio do caminho ele parou por algumas vezes e conversou com seus discípulos e dizia para eles: eu estou indo a Jerusalém, lá eu serei entregue aos
príncipes dos sacerdotes, aos saduceus, aos homens daquele lugar, onde me tomarão em suas mãos. Ali eles me escarnecerão de mim, ali eles me chicotearão, ali eles me matarão. Mas por fim, no final de tudo, Jesus sempre dizia: mas ao terceiro dia eu ressuscitarei e voltarei para vós. Se nós observarmos a palavra de Deus para trás, nós vamos ver que os discípulos pareciam que não caíram na real daquilo que Jesus estava falando. Eles ouviam com naturalidade, não replicavam, nem falavam nada, e nem tentavam saber nem sequer o porquê disso tudo. Porque eles estavam presenciando grandes coisas, grandes bênçãos. Eles estavam presenciando milagres todos os dias. Eles se levantavam com Jesus, se deitavam com Jesus, andavam por onde Jesus andava, viam tudo que Jesus fazia. Muitas das vezes na nossa vida, nós conseguimos ver algumas coisas, mas nos ausentamos de olhar para outras. E no meio disto tudo nós podemos até mesmo errar o caminho, pois chegamos a observar no meio desses discípulos que ouviam isto todos os dias, que um deles se perderam e outro quase se desviava do caminho. Por quê? Porque às vezes nós olhamos tanto para uma coisa que nos esquecemos de olhar para o que verdadeiramente é necessário da nossa vida. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Quando nós lemos isso na Bíblia, nós precisamos entender que para Deus não existe nada oculto, não existe nada escondido, não existe coisas que a pessoa faça e que porventura a esconda, não existe pecado escondido, não existe pessoas que dizem: eu cometi, mas ninguém viu e por isso fica em branco. Não, está escrito que os olhos de Deus estão sobre toda a terra e que todas as coisas estão nus diante dos seus olhos. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e começar a ver quem verdadeiramente somos, o que verdadeiramente estamos fazendo, qual tem sido a nossa atitude mediante uma coisa e outra, se temos agido como cristão ou não, o que temos exercido na nossa vida, e o que tem nos edificado, e o que tem nos lançado para trás. Muitas pessoas têm feito, têm tentado, têm lutado e têm ido para trás, enquanto outros têm deixado as coisas de lado e têm olhado para dentro de si, mostrado para Deus o verdadeiro caráter com toda a verdade, e Deus tem honrado. Deus tem olhado para ele com os olhos ternos que olha para todo mundo, cheio de amor. Mas quando Deus olha para nós, Ele não enxerga simplesmente criatura, Ele olha caráter, Ele olha o que está dentro de nós, Ele observa verdadeiramente o que somos, o que fizemos, o que deixamos de ser, e aonde estão fixos os nossos olhos. Em quem está focalizada a nossa visão? Para onde estamos verdadeiramente olhando? Como eu falei, a história de Bartimeu é muito conhecida, biblicamente conhecida por vários no meio do Evangelho, mas não são vários os que observam que no meio dessa história de Bartimeu existe um homem sério que enxergava alguma coisa. Eu quero que você atente bem para o que eu estou te falando hoje. No final, nós vamos orar. Eu tenho certeza que Jesus vai mudar muita coisa na nossa vida. Eu preciso da presença de Deus comigo constantemente, assim como você precisa. Nós precisamos disso para viver nesse mundo. Nós necessitamos disso mais do que tudo. Isto é algo que nos completa. Se não estivermos com essa presença, seremos vazios. Nos faltará alguma coisa. Se o Senhor Jesus não estiver contigo em todos os momentos da tua vida, em algum momento você vai sentir falta de algo. E esse algo é exatamente a presença dele. Se o Senhor Jesus não estiver conosco em todos os momentos, nossa felicidade não será completa.
a nossa alegria não se concretizará. Sempre haverá um caos em uma coisa ou em outra. Sempre haverá um problema que nos leve para o pior. Vou dizer uma coisa para você: sem Jesus, nesse mundo não dá. Sem Jesus não temos saída. Sem Jesus nós não temos para onde ir. E o Senhor Jesus andava em direção de Jerusalém, anunciava para seus discípulos o que ia acontecer lá, e eles continuavam normais, continuavam prosseguindo uma vida normal. Parecia que isso nunca ia acontecer. Era como se falasse: não, se isso chegar a acontecer com ele, ele se defenderá. Mas Jesus não veio para brigar contra ninguém e nem contra leis. Jesus não veio para desfazer nada. Jesus veio exatamente para se entregar, para que todas as pessoas viessem ao conhecimento de que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus Todo-Poderoso. O grande plano da salvação é esse. O plano de Deus para a salvação da vida do homem era que Jesus realmente se entregasse, sofresse, padecesse, morresse, mas ressuscitasse para que todos tivessem vida hoje, como estamos tendo aqui. Isso é muito sério. E no meio do caminho entre Jericó e Jerusalém, acontece a cena do texto onde lemos o encontro de Jesus, os discípulos e uma grande multidão com um cego à beira do caminho. Jesus tinha saído de Jericó, e no meio do caminho a Bíblia diz que tinha um cego que ouviu falar que Jesus estava em Jericó e que passaria por aquele caminho. Aquele lugar era seu lugar de costume, era um lugar onde ele permanecia todos os dias. Muita gente não entende porque ele ficava à beira do caminho. Bartimeu se colocava à beira do caminho simplesmente pelo fator de que quando as pessoas passassem pelo caminho, ele lhes rogava por uma esmola, e eles o jogavam a esmola para ele à beira do caminho. Ele não impedia a passagem de ninguém, mas era favorecido por quem passava. E a estratégia de Bartimeu de ficar naquele caminho é exatamente porque de Jericó subia grande multidão para Jerusalém, porque era próximo os dias da Páscoa. Olha bem para que você possa entender a palavra de Deus. Jesus seria tomado pelos homens. Jesus seria morto, mas ressuscitaria 3 dias depois, como ele prometeu no domingo de Páscoa. Então estava próximo a Páscoa, e a tradição daquele povo era muito forte. A tradição que aquele povo vivia era muito importante para a nação, para o judaísmo. Era importante observar as leis e obedecê-las. Então todos eles precisavam comemorar a Páscoa. Todos eles precisavam subir a Jerusalém ao templo na Páscoa e ali ofertarem, ali dizimarem, ali se apresentarem a Deus. Por isso que Bartimeu estava à beira daquele caminho, porque por ali passava um grande número de pessoas. Muitas pessoas passavam, olhavam para ele, jogavam uma moeda. Muitas pessoas o viam com um tipo de olhar, e outros com outro. Algumas pessoas o viam com misericórdia, e outros o viam com impugnação, dizendo: sai para lá que eu não quero nem olhar para ele. Outros diziam: não quero ver esse mendigo sujo, porque a Bíblia diz que ele estava pedindo esmola à beira do caminho, e
e não nos dão valor nenhum. Tudo bem? Isso é o que as pessoas pensam. Mas eu não vivo por aquilo que as pessoas pensam. Escuta o que eu vou te falar agora. Você não vive por aquilo que as pessoas pensam e nem por aquilo que elas dizem. Imagine você se as pessoas dissessem para você: você não presta. Você ia viver por isso, sabendo que não ia prestar? Não! Você tem que ter a capacidade de entendimento espiritual na sua vida e saber que o que vale não é o que as pessoas pensam, nem o que elas dizem a respeito de você ou da sua vida. O que vale a respeito da sua vida e a seu respeito é aquilo que Deus pensa de você. Não importa o que os homens digam, não importa o que as pessoas falam, o importante é o que Deus fala de você. As pessoas dizem que você não presta, você não tem valor, e Deus diz: eu te amo, eu aposto em você, eu confio em você, eu tenho palavra para você realizar. É diferente, é um contraste. O mundo te obriga, Jesus te liberta. O mundo te sufoca, Jesus traz o fôlego de vida para você poder viver. Há uma inversão de valores, dos olhares. E é disso que eu estou falando com você nesta noite. Com que tipo de olhar você tem olhado para as coisas, para as pessoas, para as almas, para quem está sentado do teu lado? Com qual são os olhos que você tem olhado? A minha Bíblia, a tua Bíblia, a nossa Bíblia diz que o Senhor Deus nos olha dos céus com os olhos ternos de amor para todos nós. Todo o olhar de Deus direcionado à nossa vida é um olhar de amor, cheio de amor, cheio de graça. Bartimeu, em aramaico, significa filho da pobreza. O próprio nome já trazia ali a característica de vida que ele levava. Bartimeu, filho da pobreza. Eu não sei o que tem implicado, o que tem aplicado no teu nome. Eu não sei o que ninguém tem traduzido a tua vida e o que as pessoas falam a teu respeito. Mas eu volto a repetir para você: o importante é o que Jesus está pensando a teu respeito. Se Jesus olhasse para o significado de Bartimeu e levasse em consideração, dizia: ele não tem valor algum. Mas Jesus não olha para a aparência e nem para aquilo que se aplicam na tua vida. Talvez você olhe para você mesmo e diz: todo mundo pensa mal de mim. E daí? Pense no que quiser. O importante é que o Senhor Jesus está pensando de você. O importante é quando o Senhor Jesus olha para você, Ele não vê em você um perdido, Ele não vê em você um fracassado, Ele não vê em você um derrotado. Ele olha para você e vê uma pessoa que foi achada pela sua graça. Ele olha para você e vê em você uma pessoa forte. Ele olha para você e vê uma pessoa com capacidade de realização nessa terra. E por isso Ele está apostando em você aqui nessa noite. É por isso que Ele está confiando em você. Deus confia em você. Precisamos honrar. Precisamos valorizar tudo que Ele pensa a nosso respeito. Toda a confiança que Ele tem. A Bíblia diz que se o homem se tornar infiel, Deus continua fiel. Ou seja, o tempo todo Ele está da mesma maneira acreditando na tua mudança. Da mesma maneira Ele está acreditando na tua diferença de vida. Está acreditando e apostando nisso. Bartimeu podia esmolas para todas as pessoas que passavam comigo.
pessoas na atualidade não querem e nem devem ficar entregando a quem te engana. O Senhor Jesus falou em sua palavra, Ele mesmo falando para nós, Ele disse: eu sou o caminho. As pessoas precisam andar em Jesus, precisam estar em Jesus. Eu sou o caminho. Alguma vez alguns fariseus indagaram e começaram a tentar discutir com Jesus e diziam: nós somos filhos de Abraão, nós conhecemos o caminho. E Jesus disse: não é verdade. Por que não é verdade? E Jesus disse: porque eu sou o caminho, e vós não acreditais em mim. Como é que você diz que conhece o caminho? Para se conhecer o caminho, precisa conhecer Jesus. Para se conhecer o caminho, precisa aceitar Jesus, aceitar esse estado de ser servo e de andar, de seguir a Jesus. Nós vemos que Bartimeu ficou sabendo que Jesus passaria por ali. Está escrito aqui em um dos versículos que lemos. Ele ficou sabendo que Jesus passaria naquele caminho, juntamente com seus discípulos, e a Bíblia diz que saiu de Jericó com uma multidão à sua retaguarda. Muita gente seguia Jesus, uma multidão de pessoas. Não sabemos números, só sabemos que eram muitas. Muitas pessoas seguiam a Jesus porque estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Eles não seguiam Jesus porque Jesus estava andando em direção de Jerusalém para ser entregue. Não, eles seguiam a Jesus porque eles sabiam que Jesus tinha alguma coisa a oferecer. E nisto nós podemos ver que quando Jesus vai passando naquele caminho, apertado pela multidão, os seus discípulos o escoltam, e à beira do caminho, um homem chamado Bartimeu, filho da pobreza, se informou de que era Jesus que estava passando. Alguém diz: é Jesus que está passando. E ele se impõe. A Bíblia diz que ele se impõe a gritar, ele se impõe a clamar, e clama de uma maneira tão intensa que chegou aos ouvidos de Jesus de uma maneira especial. Por quê? Porque clamou diferente. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que há de diferente nisso? O que há de diferente é que para muitas pessoas Jesus era um simples morador de Nazaré. E as pessoas sempre diziam: ah, esse é Jesus de Nazaré, filho de José e Maria. E não criam em que ele verdadeiramente fosse o Filho de Deus. Mesmo vendo os acontecimentos, mesmo vendo tudo o que ele estava fazendo, eles não acreditavam que ele fosse verdadeiramente o Filho de Deus. E quando o cego clama dessa maneira, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele expressa os seus conhecimentos daquilo que ele tinha ouvido desde sua infância, que um dia Jesus viria, o Messias, filho de Davi. Ele chamou Jesus pela sua identidade messiânica. Ele não olhou para um Jesus terreno, mas olhou para um Jesus espiritual, um Jesus que há muitos anos tinha sido prometido pelos profetas, um Jesus que estava escrito na Bíblia: e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, o Messias, o Deus que desceu do céu à terra. Sabe o que é isso? É que aquele cego chamado Bartimeu já tinha ouvido falar muitas vezes que um dia Jesus viria, e ele acordava por isso. E quando falaram para ele: Jesus está na terra, ele diz: então chegou o momento da minha oportunidade. Fala a pessoa que está do seu lado: o momento da sua oportunidade é hoje.
Glória a Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. Eu tenho muito cuidado em observar a palavra de Deus quando a Bíblia relata algumas coisas como essa. Jesus parou. Jesus não precisava parar para ninguém. Se Jesus passasse sobre você e tocasse aqui, acabou. Seria transformado, seria curado, seria viver de qualquer mal. Jesus não precisava parar para dizer: eu vou te abençoar. Vem cá. Mas existem alguns fatores na Bíblia que nós temos que olhar com muito cuidado. É quando a Bíblia diz: Jesus parou. Por que Jesus parou se Jesus andava com 12 discípulos e uma grande multidão? Não seria mais fácil Jesus dar apenas uma ordem e dizia: seja curado, seja liberto, seja abençoado? Não. A Bíblia diz: Jesus parou. As pessoas diziam para ele: cala, você está atrapalhando. Ele vai recitando sermões aí, nossos ouvidos estão prontos para ouvi-lo a todo tempo, e você fica gritando: você está atrapalhando. Cala a boca. E a Bíblia diz que quanto mais as pessoas diziam cala a boca, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele leão ecoando. E eu posso entender a Bíblia que Jesus permitiu que aquele cego gritasse e gritasse e gritasse abaixo, para que aquela multidão entendesse que ele não era simplesmente Jesus de Nazaré, mas que ele era o enviado de Deus, o Messias que o mundo esperava. Até então muitas pessoas não tinham esse conhecimento, as pessoas não aceitavam isso, debatiam contra isso. Elas esperavam Moisés, esperavam Elias, esperavam o profeta famoso, mas não esperavam Jesus. Quantas vezes na nossa vida nós passamos a esperar em tantas coisas e perdemos tanto tempo? Esperamos um emprego, um bom salário, esperamos um patrão que seja de uma maneira diferente conosco, esperamos nos estudos, porque eu preciso, porque formado eu serei isso, serei aquilo, esperamos na família e dizemos: eu vou esperar meus filhos crescer, porque meus filhos serão isso, serão aquilo. Tem tantos pais que sonharam tanta coisa para os filhos e que verdadeiramente os filhos não corresponderam nada. O que é isso? É uma espera frustrada. Esperou por tantos anos e se frustrou no meio do caminho. Muitas vezes nós esperamos tanta coisa na nossa vida. Nós conseguimos a realização, não conseguimos alcançar aquele objetivo que nós queríamos. Aqueles homens esperavam qualquer profeta, qualquer homem, mas não esperavam Jesus como Messias. Preferiam dizer Jesus de Nazaré, daquela cidadezinha pequenina, sem valor. Jesus que não tem nem o indício de nascer em Jerusalém, na grande cidade, nasceu lá naquele lugar chamado Belém. Então muitas das vezes nós esperamos errado e por isso fracassamos. Precisamos saber em quem estamos verdadeiramente esperando. Precisamos saber quem verdadeiramente está ligado ao nosso coração. Aonde está a tua expectativa? Aonde? Qual é o tesouro da tua vida? O que é que você está juntando para si nessa terra? Se há alguma coisa especial que possa se juntar, junte as suas experiências espirituais diante de Deus, porque a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Agora, aquele cego que estava com desespero de alma, sabe o que é isso? Quando você faz aquele clamor doído,
aquele clamor que vai além do pensamento humano, aquela oração que parece que não tem nem palavras para soltar, apenas soluços, apenas lágrimas, uma dor no coração que parece que está se partindo. Mas essa oração é uma oração de grande valor. O grito que Bartimeu gritava com todo o desespero da sua alma era um grito de grande valor. E por isso Jesus permitia que ele continuasse ali gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava com uma grande multidão, mas parou para um homem sem valor, um homem sujo, fedido. Você já se aproximou de um mendigo alguma vez? Você já viu como é fedido? Você sabia que a maior parte das pessoas o ignoram pelo seu cheiro e pelas características do seu roupa? Muitas pessoas o ignoram pela aparência que ele lhes traz. Muitas pessoas lançam fora. Pessoas que não têm coragem de se aproximar dele para dirigir uma palavra, porque diz: esse homem é feio demais, é sujo demais, é assustador. Porque o pecado é assustador. O pecado é feio. A separação de Deus é muito feio. Mas quando Jesus para, ele dá uma ordem e diz: tragam até aqui. Oh, meu irmão, não fique pensando que Jesus tem muitos problemas para resolver que não está te vendo, não, porque ele te vê hoje. Não fique pensando que existe uma grande multidão seguindo a Jesus e que você está descartado, não, porque ele está te vendo no meio dessa multidão e ele vai parar para dar atenção para uma única pessoa, e essa pessoa é você em exclusividade. A sua onisciência vai chegar até você, a onisciência de Deus chegará a você. Oh, irmão, mas tem tanta gente nessa igreja hoje, não tem problema, a onisciência de Deus fará com que ele se chegará até você e falará diretamente contigo. Está entendendo? Só os que estão entendendo, diga glória a Deus. As pessoas do nosso mundo atual em que vivemos, o bom é aquele que arrasta multidões. Infelizmente, ninguém quer pregar para 10 pessoas, ninguém quer pregar para 20, muito menos para 1. Eu só prego se for para multidões. Eu só falo se for para multidões. Traz um cantor famoso para cantar e mostra para ele aí 30 pessoas para ver. O que ele vai fazer? Então, quem é famoso é quem arrasta multidões. E o valor dele é medido por isso. Oh, ele levou 500 mil pessoas no show dele. Oh, ele levou 30 mil pessoas no show. Aquele cara é demais. Quem está falando isso só sabe que ele é demais porque não conhece o meu Jesus. Porque o Jesus que está em nós não precisa de uma multidão para se fazer conhecido. Ele age diretamente com você, em você, está em você. Está entendendo? Olha a inversão de valores outra vez. Os homens querem fazer show para a grande multidão. Jesus, ao contrário, está no meio de uma grande multidão e de repente para no meio dela e diz: eu preciso dar atenção para uma pessoa que está aqui à beira do caminho. Está entendendo o que eu estou te falando? Eu falei, eu vou
e ecoava simplesmente uma voz dizendo: me dê uma oferta. Era com ela que ele estava envolto, quando de cabeça baixa gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era a única riqueza que ele tinha, assim como o maior sinal de sua pobreza, que fazia jus ao seu nome. Oh, quantas vezes na nossa vida nós olhamos para as pessoas com indiferença, porque olhamos a aparência. Quando eu falei para você que talvez Bartimeu pudesse enxergar de uma maneira diferente do que as outras pessoas, era quando ele reconheceu a identidade original de Jesus, seu nome messiânico. Ele sabia, ele já tinha ouvido, ele passou a crer naquilo que estava clamando. Ele clamava porque sabia que ia ser respondido. Ele tinha certeza que o dia que o Messias viesse, estava escrito em Isaías: em ele dará vista aos cegos. E ele sabia disso. Assim como nós sabemos que ele nos dará salvação. Disseram para ele: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele está te chamando. Aí onde eu li com você, você repetiu comigo. Levantou-se de um salto, tirou a sua capa e foi até Jesus. Eu fico observando na palavra de Deus que a Bíblia diz: levantou-se de um salto. Olha só, um homem triste, cabisbaixo, dificuldades, sentado à beira do caminho. Na hora que diz: levanta-te, porque ele está te chamando, ele não simplesmente se levanta e vai. A Bíblia diz que ele levanta e dá um salto. Que salto é esse? É um salto de alegria. Quando Jesus te chama pelo teu nome, o teu coração se alegra. Quando Jesus te chama pelo teu nome, o teu espírito pula. Quando Jesus te chama pelo teu nome, não há nada que te segure. Sabe, ele separa, você diz: para nada, porque quem está me chamando é quem pode mandar eu ir e vir. Entendeu? Para nada, ele está me chamando. Eu estou indo. A Bíblia diz: levantou-se do salto, lançou a sua capa e foi ao encontro de Jesus. Eu estou encerrando. E está escrito aqui no versículo número 51. Jesus, porém, lhe perguntou: que queres que eu te faça? Tema da nossa mensagem: que queres que eu te faça? Depois de tanto tempo certo, depois de tanta dificuldade de vida, depois de tantos problemas com a sociedade, porque ele era excluído da sociedade. Uma pessoa com uma deficiência dessa era excluída da sociedade naquele tempo antigo. Hoje tem uma aceitação bem melhor. Naquele tempo era terrível. Por quê? Porque os homens julgavam ser pecado. Uma cegueira. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Já pensou você orando, e no meio daquela tua oração, como eu falei de antemão há pouco tempo atrás, oração doída, oração complicada que você está fazendo de coração partido, Jesus chega para você e diz assim: o que queres que eu te faça? Você imagina isso? Depois de tanto problema, depois de tanta angústia, de tanta dor, Jesus chega para você e diz: o que queres que eu te faça? A Bíblia diz que o cego respondeu a Jesus. Interessante na resposta daquele cego é que ele não pediu um prêmio para Jesus. Ele não pediu uma esmola para Jesus. Ele não pediu outro favor para Jesus. Ele pediu o que precisava realmente. Olha como
Se eu peço esmola, porque não tem outra saída. Eu estou aqui porque eu não tenho aonde ir, eu não tenho como trabalhar, é por isso que eu estou aqui. Eu quero que o Senhor me traga a minha visão de volta. Senhor, que eu torne a ver, está escrito na Bíblia, que eu torne a ver. Ele queria ver de novo. Entenda isso. Leia na Bíblia que você vai ver, nos traz o entendimento de que Bartimeu chegou um dia. Ele não era um cego de nascença. Senhor, que eu torne a ver, que eu volte a ver, que eu enxergue de novo, que eu tenha visão. Há uma grande diferença entre enxergar e ter visão. Enxergar todo mundo enxerga, mas ter uma visão é coisa privilegiada. E Jesus chega para ele e diz: que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aí está escrito aqui: e imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele imediatamente tornou a ver, ou seja, ele já via um dia. Ele chegou a enxergar algum dia, perdeu sua visão e agora Jesus restaura de novo. Talvez isso tenha acontecido conosco. Perdemos a nossa visão, estamos tapados, não conseguimos ver coisas que o Senhor Jesus quer nos mostrar. Mas nesta noite Jesus está aqui para abrir os teus olhos e tornar a trazer visão para você. Jesus está aqui para trazer, para que você volte a ver novamente. Glória a Deus. Jesus está aqui para que você possa ver. Ele vai perguntar para você o que você quer que eu faça. E você vai dizer: eu quero tornar a ver novamente. Tornar a ver novamente. Eu não sei onde, nem o que, nem como foi que você pode ter perdido a tua visão de espiritualidade, a tua visão de salvação. Eu não sei aonde você pode ter perdido a tua visão de conquista, mas eu sei que uma coisa nesta noite Jesus quer trazer de novo para você a tua visão. O que queres que eu te faça? Jesus vai perguntar para você hoje: o que queres que eu te faça? Você vai estar deitado lá na sua cama de madrugada, Jesus vai chegar para você e vai dizer: ei, o que queres que eu te faça? Você vai dormir entoando louvores, vai levantar entoando louvores, e de madrugada Jesus vai aparecer para você e vai dizer: ei, o que queres que eu te faça? Você vai dizer: abra os meus olhos, porque eu preciso ver a tua glória, eu preciso contemplar a tua graça. Jesus vai abrir a tua visão, vai trazer a tua visão de novo. Ele seguiu a Jesus pelo caminho, ele saiu da beira do caminho, ele saiu daquele lugar onde ninguém queria ficar, e agora segue a Jesus pelo caminho. Aprendemos aí então, meu irmão, com Bartimeu, a não desperdiçar as oportunidades. Aprendemos aí a não se calar diante das situações que nos constrangem, dos obstáculos da vida. Nós podemos aprender com essa palavra que precisamos insistir, precisamos persistir, precisamos investir na ocasião. E a tua ocasião é essa, é hoje e agora. A nossa ocasião é essa, onde Jesus tem uma bênção para a nossa vida. Disso nós aprendemos o valor do amor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aprendemos o que Jesus realmente tem para fazer, o que Jesus quer fazer, como Jesus se chegará para você. Enquanto todas as pessoas dizem para você: olha, não tem jeito, olha, não dá,
Ele não está te vendo. Tem muita gente aqui. Jesus vai parar e vai até você, porque Ele veio exclusivamente para você, meu irmão. Ele veio para abrir os seus olhos, meu irmão. E depois você vai seguir Jesus afora pelo caminho. Você vai andar pelo caminho. Você vai estar no caminho. É isso que Deus quer. Você permanecerá na presença de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oramos. Pai,